Olá, eu falei para vocês que tinha novidade e tem novidade quentíssima aqui na B-Sigma, a maior feira da América Latina em jogos online e iGame. Quem está ao meu lado aqui é o Gustavo Salvador. Olha, você quer saber como é que você monta um cassino? Você está acompanhando, deve ter curiosidade, né? A gente está falando de apostas online, falando de iGame, consumidor, de proteção ao consumidor. O Gustavo é desenvolvedor, né, de software, de tecnologia também, e vai falar para a gente como que eu monto um cassino. Bem-vindo, Gustavo. Legal. Obrigado por me receber. Montar um cassino no Brasil, ele agora, né, depois da regulamentação, que a gente está num mercado muito mais funcional, depois de todas essas mudanças, não é um processo tão complexo. Basicamente, você precisa de um parceiro, e é isso que a Implaysoft faz. A gente é uma empresa que te ajuda a tirar essa ideia do papel e transformar essa ideia num cassino online. Então, basicamente, a gente oferece toda essa estrutura de infra, tecnologia, meio de pagamento e toda essa integração necessária para que você possa ter um ambiente e atrair jogadores. Então, todos os cassinos que você conhece hoje de forma online, eles usam um parceiro como a gente, alguns são nossos, mas basicamente ele consegue ter acesso a essa construção. É como se fosse, eu quero construir um cassino físico, eu vou lá e subo o tijolo na mão. Exatamente. No nosso caso, a gente consegue te ajudar a fazer essa tecnologia. Toda a parte estrutural, né, operacional, o contato com o consumidor, o pagamento, quer dizer, como se fosse um prédio realmente, você monta, fica moldado, né, para a pessoa na plataforma, claro, digital, e ela escolhe assim a configuração da cara à imagem do produto dela, correto? Exatamente, é muito esse trabalho de arquitetura mesmo, a gente vai desenhar exatamente quais são os perfis, o gosto, o interesse, como que você quer que essa cara aconteça, mas a gente também faz a outra parte que a gente chama de back-end, que é toda essa parte complexa de sustentabilidade. Então eu preciso que tenha um site estável, que a cada vez que tiver mais jogadores, mais usuários, a gente vai continuar no ar, vai funcionando e etc. Então é basicamente isso, é como se a gente desenhasse de uma maneira muito customizada para cada um dos nossos usuários, nossos clientes, aquela plataforma em que ele vai poder receber os próprios clientes. E quando a gente fala de custo operacional, o custo para ter um cassino desse, qual que é o valor? Primeiro tem que ter o domínio da Bet, né? Que gira em torno de 30, 40 milhões de reais, não é isso? Como é que funciona o custo operacional do cassino? Exatamente. A gente ajuda nos dois âmbitos, digamos assim. Na parte regulatória, agora que o Brasil está caminhando nesse ambiente mais desenvolvido, digamos assim, para o mercado de iGame, você precisa de um domínio regulado. Então você tem todas as exigências da SIGAP, você precisa da documentação certa, precisa de toda a transparência. Se um investidor estiver completamente fora disso, a gente consegue auxiliar, porque a gente tem toda a parte jurídica, compliance, assessoria jurídica também. Exatamente, justamente para poder direcionar nessa obtenção da licença. Claro que outros clientes já estão rodando e às vezes eles querem uma plataforma mais robusta, mais funcional. E aí você vai atrás exatamente o que você falou. Aí a gente está falando de um investimento de 30 milhões, com direito a 3 domínios, uma exploração de 5 anos, com regulações constantes ali e verificações constantes. Então é mais ou menos como se cada domínio de uma empresa tivesse um custo isolado de 10 milhões. Além desse custo, a parte da tecnologia, ele não é um custo muito substancial, porque a gente enxerga não como um cliente, mas como um parceiro. Então, para cada novo cliente, a gente tem um acordo direto sobre o resultado positivo. Um percentual exatamente em cima do ganho total. Exatamente. Então, não é um relacionamento de afiliado, é um relacionamento de parceria. Eu vou construir toda a arquitetura para você, eu vou sustentar essa tecnologia diariamente e, em troca, eu vou ficar com um pequeno percentual, como se fosse por uma funcionalidade total. Então, existe uma previsibilidade de receita para o dono do cassino e, principalmente, existe um acordo mútuo de funcionamento. Eu preciso que a sua operação seja o mais saudável possível, porque é bom para os dois lados. Os dois lados. Isso cria um ambiente muito positivo. E a previsibilidade gira em torno de qual percentual em cima? Normalmente o mercado trabalha entre 15% e 20%. É claro que existem diferentes situações, diferentes cassinos, diferentes provedores e etc. Mas quando a gente leva em consideração, eu estou no Brasil, eu quero operar. Normalmente é esses percentuais que a gente está falando ali, normalmente com uma pequena queda, um pequeno aumento, depende do que está envolvido no serviço e etc. Mas é uma prática comum de mercado você ter um novo sócio, né? Mas esse serviço da empresa vale para todo o Brasil e também se a empresa que tiver ter lá fora, também pode ter, né? Na verdade, serviço ou não. Exatamente. Na verdade, o que acontece é, a empresa como empresa é uma empresa britânica que tem como foco principal o mercado brasileiro, então a gente tem time no Brasil e time fora, mas a gente consegue prover tecnologia para qualquer mercado regulado, isso é importante. Então, por exemplo, antes da regulamentação brasileira, no Brasil a gente usava a licença de Curaçao ou de Malta, então não era totalmente solto igual a galera achava.
Antes da regulamentação de dezembro, ainda assim você precisaria ter uma licença. Sim. Que era Malta, Curaçao, a gente tinha Andorra e etc. Hoje ainda é a mesma coisa. Eu quero operar na Colômbia, é a mesma coisa. A gente ajuda no regulatório, ele pega a licença local da Colômbia. Com as leis da Colômbia. Exatamente. E aí ele opera com a da Colômbia. Sim. Alguns países aceitam licenças de outros países. Então, alguns países preferem não ter uma regulamentação própria. Mas aí você usa, por exemplo, Curaçao para praticamente toda a Europa. Porque nem todos os países ali, como Portugal e etc., querem ter necessariamente uma regulamentação. Curaçao faz a ponte do Caribe para a Europa, né? Exatamente. Só que de maneira geral, do ponto de vista de tecnologia, a gente atende a todos os mercados. Então a gente pega toda a Europa, a gente pega a América Latina, a América do Norte, etc. Quantos anos tem a empresa? A empresa ela tem de desenvolvimento separado, mais ou menos uns 17 anos. Voltado para o iGame, a gente está falando de 5 anos. Voltado para o mercado brasileiro, a gente está falando de 2, 3 anos. Com foco 100% Brasil e nessa escalabilidade brasileira. E o brasileira. foco da empresa, propriamente dito, é o cassino? Ou vocês têm algum outro software também, um outro tipo de jogo, de iGaming? O cassino é o nome popular desse site em que eu vou lá dentro para jogar. Mas, tecnicamente falando, existe uma diferença aqui, que é o cassino e o sportsbook, que é a parte de apostas esportivas, e a gente provém também. Então, na parte de apostas esportivas, toda a tecnologia é nossa. A gente só consome o que a gente chama de odds, né, que são mais ou menos as estatísticas de mercado, de empresas muito grandes do mercado. Mas a tecnologia ela é toda feita em casa, tanto no cassino quanto no sportsbook. Então, por exemplo, no cassino, eu quero jogar o aviãozinho lá, que é muito famoso, que é o Aviator da Spribe. Nós temos um acordo diretamente com a Spribe e dentro do seu sistema você tem acesso ao aviãozinho lá. Então a gente faz essa ponte de conexão entre um jogo que está sendo muito jogado versus isso aqui. Então nós não somos um provedor de jogo, nós somos todo esse ambiente que conecta esses dois cenários. E aí tem as apostas esportivas, a gente tem a parte do KYC para verificação de identidade, a gente tem agora essa... criado ainda, né? Exatamente, tem toda essa responsabilidade regulatória com evitar jogadores de menor, a gente tem toda essa parte de evitar o vício em jogo e etc. E essa é a parte mais importante, a gente precisa ter um mercado regulado, a gente precisa ter um mercado saudável e a gente faz essa ponte. Muito obrigado e muito esclarecedora também a sua entrevista aqui com a gente, viu? Obrigado, é um prazer. Prazer. Rogério Vieira, para o SBT News da BIS Sigma, a maior feira de iGame e apostas online da América Latina. Daqui a pouco a gente volta.